termos de tecnologia, eu queria extrair um pouquinho ainda dessa questão, porque eu acredito que essa segunda onda, se ela chegar, e tudo que a gente revolucionou em termos de tecnologia para poder produzir do jeito que a gente está produzindo, eu queria saber de você também um pouquinho sobre o impacto. Você mencionou das novas tecnologias, todo mundo teve que se adaptar, etc. Dentro desse nosso setor, o que você viu de mais consistente, de mais importante assim, dentro dessas novas tecnologias que surgiram para o setor? Nós, por exemplo, nós já tínhamos essa tecnologia de crowdfunding atuando, e tinham várias outras que também estavam ainda pequenas, ainda em fase de MVP, mas que não necessariamente já tinham tido uma oportunidade de colocar a prova para valer, né? Realidade aumentada, os stands virtuais e assim por diante, né? Você viu, assim, esses 5 anos que você disse que antecipou, você vê alguma tecnologia ou algumas assim, que se destacaram nesse período? Legal. Adriane Pérez, uma coisa que, sobre essa questão de tecnologia no setor, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: muitos esperam algo disruptivo de tecnologia para esse setor. E a gente pode aqui discutir de holografia, a gente pode discutir sobre N coisas diferentes que poderiam revolucionar o setor, e há várias empresas, inclusive, que já fazem. Mas, no nosso entendimento, e nós aí que estamos conectados com 8 países da América Latina, ninguém entende mais do mercado imobiliário na América Latina do que o nosso grupo. A gente se inspira em grandes portais de Estados Unidos, Índia, Espanha, Austrália, estamos sempre olhando para esses 4 mercados. E para dizer o seguinte, o que a gente percebe que carece de tecnologia é tecnologia que venha para simplificar, desburocratizar, trazer eficiência. Veja, Adriano, que eu já estou com esse discurso bastante claro na minha cabeça, não tive dificuldade aqui de trazer para vocês, para dizer o seguinte: no fim das contas, o mercado precisa de escala, ele não precisa de uma revolução que atinja um público de 10 pessoas. Entendeu? Quando às vezes a gente vê uma empresa surgindo com uma solução tecnológica que vai revolucionar, mas para atender o quê? Um público de 30 pessoas? Eu, por exemplo, enquanto portal imobiliário que estou no Brasil inteiro, todas as capitais do Brasil, se você falar Rio Branco ou Aracaju aqui em Sergipe, nós temos anúncios lá. Então, eu estou no Brasil inteiro, eu preciso lançar alguma coisa, eu preciso trazer alguma coisa, não é lançar por lançar, para capitalizar ou para monetizar. Eu preciso trazer alguma coisa que escale e revolucione o mercado. É dessa forma que nós do Imóvel Web pensamos. E aí, eu queria comentar o seguinte: as maiores dificuldades a gente sempre encontra nos players. Corretor, que é um player extremamente importante, mas que depende muitas vezes simplesmente de tirar o Cresce. Tem o corretor que pode ser doutorado, tem um outro corretor que pode ser uma pessoa muito, muito simples, totalmente aversa à tecnologia, né? Então, assim, você não tem uma formação como o corretor americano, que normalmente é um advogado, que defende a sua parte, e o corretor do outro lado, que defende, um outro advogado que defende a outra parte. Não, o corretor, muitas vezes, ele se encaixa como um vendedor simples, que tem o objetivo de empurrar ali aquele imóvel. E a gente tem percebido o seguinte: cada dia mais o corretor se preparando, se capacitando para não ser este cara. Porque quando me perguntam assim: Thiago, você acha que o corretor vai acabar? Eu falo, como ele é hoje, sim. Mas enquanto a personalidade do corretor, não. Vai existir o corretor que esse sim é o cara, como muitos já se auto-intitulam consultor, especialista, assessor do mercado imobiliário, enfim. Mas ser de verdade isso. É o agente que vai fazer com que você conclua o seu negócio. Então, eu tenho o corretor por um lado, eu tenho o cartório por outro lado, e eu tenho todo o regimento, as questões legais. Essas 3 partes, esses 3 players aí, eles avançaram o que eu não esperava avançar nos próximos anos. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um webinar recentemente com um tabelião, um importante de São Paulo, onde a gente contava para o mercado da plataforma nacional que foi lançada pela maior entidade de classe do setor, onde agora todas as informações de cartório estão 100% de ponta a ponta do Brasil. Qualquer cartório do Acre, do Amazonas, de Aracaju, qualquer lugar, o cara pode acessar as informações numa única plataforma tecnológica. Você já imaginou se eu conseguisse integrar isso com o meu portal para dar um status para o Pérez daquele imóvel, daquele terreno, daquela gleba, daquele lugar, entendeu? Então, veja, esse tipo de coisa não é revolucionário do ponto de vista de disrupção,
mas ele é revolucionário do ponto de vista de escala, de eficiência, entendeu? De facilidade. Então, isso é um pouco da tecnologia para a negociação ali. Agora, para outra ponta, e aí eu acho que é onde encaixa perfeitamente com a Gleba Investimento e é o que faz sentido a nossa integração, é a gente olhar no ponto de vista de investimento. Porque o investidor, ou ele precisava ser profissional, ou ele precisava ser um cara com uma corretora de muita confiança para entrar na Bolsa de Valores, ou ele precisava ser muito à vontade com o risco, ou ele precisava flertar com o fundo imobiliário. Essas eram as oportunidades que eu enxergava e que eu sempre discuti e via o tempo todo para o mercado imobiliário. E aí eu acho que é aí que é legal, empresas como a Gleba Investimentos vêm trazer de uma maneira fácil a possibilidade do cara falar, peraí, cara, você não precisa nem ser rico, nem ser milionário, nem precisar ter um assessor do seu lado para você investir no empreendimento. Você, como fundo imobiliário, você pode investir num pedaço de um imóvel. Mas e se você investisse no pedaço de uma construção também? Existe a possibilidade de fazer isso. O Pérez pode explicar melhor que eu aí. Mas eu acho que enquanto Imóvel Web, qual que é a alegria que a gente tem em fazer uma integração com vocês? E aí eu vou falar um pouco da nossa estratégia aqui agora, tá? Legal. Neste momento, Pérez, nós entendemos, e assim, em primeira mão vocês vão saber a visão completa aqui. Nós entendemos neste momento que quem está olhando para o mercado inteiro, ou seja, corretor, vendedor, aluguel, incorporadora e investimento, e toda a parte de baixo, eu tenho esse desenho na cabeça, de processo, documentação, quem está olhando para isso tudo aqui e conseguir trazer soluções para esse todo aqui, vai conseguir ajudar o setor como ninguém nesse momento. E o Imóvel Web está se posicionando desta forma. Nós estamos montando um hub de soluções para o mercado imobiliário, ou seja, para quem tem interesse em entrar no mercado imobiliário. Quando você compra um imóvel, você está entrando no mercado imobiliário. Quando você aluga o seu imóvel, quando você vende, quando você investe, ou seja, para todos que de alguma forma trabalham para o mercado imobiliário, a nossa ideia, e eu acho que isso tem um cunho quase que social, porque assim, você pega uma imobiliária que fala, eu quero ser vanguardista, eu quero ser inovadora, ela tinha que montar um software ou comprar um mega CRM, e olha, eu sou uma empresa de software também, tá? Nós temos uma empresa de software dentro do nosso grupo, e temos softwares fantásticos, mas eu estou dizendo o seguinte, muitas vezes, uma imobiliária que queira inovar, ou um investidor que queira fazer algo diferente, ele tem muito trabalho, muito tempo e muito investimento. E nós, enquanto plataforma, que é uma vitrine para o setor, a gente quer dar possibilidade de facilidade para todas as frentes de negócio. Então, para o cara que quer alugar, eu vou ter a garantia mais fácil e mais barata do mercado. Para o cara que precisa de crédito para comprar da mesma forma, com a maior carência, para o cara que precisa automatização para documentação, para o cara que precisa regularizar, o cara que precisa regularizar um imóvel, eu vou dar para ele a possibilidade de fazer isso de forma digital, e para o cara que quer investir, eu vou mostrar para ele uma parceria que dá a ele a possibilidade de investir com pouco dinheiro e com segurança. Então, eu acho que nesse momento, eu entendo que a Gleba é uma peça, eu vejo como um quebra-cabeça, né? Eu tenho aqui um quebra-cabeça onde eu estou plugando peça a peça. Eu não tenho interesse de ser uma Gleba, eu não tenho interesse de ser um banco lá no fim, mas eu consigo trazer parceiros que modulem o produto da forma que eu entendo, que é a forma melhor em custo-benefício para o cara da ponta, quer seja ele investidor, comprador ou proprietário de imóvel. Se esse cara modular desta forma, esse cara vai entrar como um player onde eu consigo fazer até um white label, eu consigo até dar o meu nome para o produto. Ou seja, se o nome é Gleba ou o nome é Imóvel Web, pouco vai importar. O que importa é o seguinte, eu vou emprestar a minha marca de 20 anos para dizer o seguinte, essa é uma excelente possibilidade para você. Então, eu entendo que o Imóvel Web como portal, que não quer ser imobiliária, como os meus maiores concorrentes estão fazendo, sendo imobiliária, concorrendo com o próprio cliente, esse não é o nosso interesse. Nosso interesse é ser uma plataforma completa que entrega para todas as pontas do mercado imobiliário possibilidade de fazer negócio de forma fácil e rápida. E eu acho que é aí onde eu entendo que a Gleba se encaixa perfeitamente. Você sabe, Thiago, que esse ponto, muito assim, cara, genial esse negócio, porque é uma mudança de estratégia relevante.
você sair de um simples portal imobiliário para um hub ou uma plataforma, aqui como definição eu entendo que o hub traz essa possibilidade de conectar esses Legos, né, de montar esse Lego. E é a grande tendência, né? Só a gente vê o que está acontecendo com os grandes bancos, né? Os bancos estão virando o quê? O futuro dos grandes bancos é uma grande plataforma com várias fintechs ou vários prestadores de serviço plugado. Ele usa a robustez, os 20 anos, os 80 anos de experiência que eles têm, no caso de vocês 20, mas os grandes tendem a ser plataformas robustas ou hubs robustos. Acho muito legal isso daí, cara, bacana. Essa estratégia de vocês, eu acho que ela é vencedora. Ela vai no Oceano Azul, né? Ela não fica lá no Mar Vermelho que está todo mundo indo, né? Que é vender o imóvel, operar o imóvel na ponta. Eu acho que lá vai ser uma concorrência grotesca e vai destruir margem. E esses unicórnios todos vão ter bastante dificuldade. Essa também é a minha visão. E essa linha de criar um grande hub com os 20 anos de experiência e com toda essa informação e todo esse tráfego que você tem, cara, as chances de sucesso são realmente muito grandes. Acho bem legal essa estratégia de vocês. Realmente vejo ela com um potencial gigantesco. Só para comentar com vocês, grandes players do nosso mercado, inclusive os mais atuais aí, que inclusive 2, 3 deles se tornaram unicórnios, muitas pessoas nos perguntam, são seus concorrentes? Na verdade, eles são clientes nossos, inclusive. E por que eles são clientes? Com tanto dinheiro, por que eles são clientes? Porque, assim, escalar depende de um branding tão forte, que não adianta você ter o dinheiro que for. Você precisa de tempo, você precisa de chão, que é o que a gente conseguiu ao longo de 20 anos. Só que é o seguinte, é uma decisão muito difícil de para onde você vai caminhar, e o nosso grupo dá passos muito consistentes, isso me deixa muito à vontade, feliz de compartilhar com vocês, de que é o seguinte, seria fácil eu falar com tantos milhões de anúncios de imóveis, eu falar, poxa, vou montar a minha imobiliária, é uma tentação, né? Vou pegar um pedaço da comissão ali e tal, e concorrer com o meu cliente e dar um passo para trás em torno dos meus 20 anos de conquista, de falar, pode vir aqui que eu vou te dar a abertura e a projeção que você, anunciador, precisa? Não. Então, a gente está optando por trilhar exatamente um caminho oposto da maioria desses e se fortalecendo numa estratégia de mostrar para a imobiliária, peraí, imobiliária, se você está indo num caminho de obsolescência, de antiguidade, de trabalho que não é mais manual, sabe o indicador aqui que antes 60% olhavam para a internet, agora 70% estão olhando para a internet e daqui a pouco com o pós-crise aqui é 80%, 90%, sabe? Nós temos a nossa pesquisa mais recente, Pérez, fala que é o seguinte, 27% das pessoas pesquisadas dizem, das respostas que nós temos, dizem que comprariam ou vão comprar o seu imóvel somente com fotos e vídeo, sem nenhuma visita física. 27% já afirmam isso. Então, significa o seguinte, esses quase 30%, eles só são o começo de um monte de gente que vai falar o seguinte, a tecnologia sim vai me ajudar e vai ser fator preponderante para a minha decisão. E a gente quer ser esse hub que vai ajudar o mercado a entender isso. Eu acho que a Gleba, nesse ponto, eu entendo que tem uma missão muito grande. Abraçar um público que vem magoado com a Bolsa de Valores e com o CDI. É isso aí. Eu acho que a Gleba... Ela tem essa missão e eu acho que nesse ponto, eu acho que é um ponto fácil para vocês resolverem e nós, Imóvel Web, eu acho que a gente ajuda vocês com uma outra missão que é como mostrar isso, como chegar a um público maior com essa informação. Poxa vida, eu quando eu olho para o que vocês têm a dizer, para o que é o prospecto de vocês têm uma ideia fantástica, tá tudo muito bonito, escrito e funcionando, mas como convencer, explicar e mostrar isso para um público de 210 milhões de pessoas que é a população brasileira? Eu tenho dito isso. E a gente tem um agravante ainda, Thiago. Sempre que você fala do mercado financeiro, tem uma componente de confiabilidade que vem para a mesa.
Então, além de tudo que você comentou, de escalabilidade, dificuldade, marca, alcance, etc., essas são os desafios mais visíveis, né? Só que tem um intangível, que é a confiança. O sujeito só saca o dinheiro da sua aplicação para transferir para uma outra plataforma nova como a gente, depois que ele confia muito, depois que ele sente a segurança de que não é fraude, de que não é pirâmide, de que tem gente séria, de que tem uma curadoria com pessoas sêniores, que na verdade a gente não tem 20 anos, né? Gleba não tem 20 anos, porque esse modelo nem existia há 20 anos, mas a experiência acumulada dos fundadores, de quem opera, supera os 20 anos, né? E a gente tem que vender isso, né? Mas a nossa escolha, é muito interessante essa estratégia de vocês, porque ela está 100% alinhada com o que a gente imagina. A gente quer, assim, a gente tem como premissa estar conectado nesses hubs que nos permitem a escalabilidade. Inclusive, assim, a gente tem 2 caminhos para tomar em cima dessa escalabilidade. Uma é plugar no mercado de capitais tradicional, só que aqui a visibilidade se dá mais pelo título, pela rentabilidade em si, não é analisado muito o conteúdo daquilo que você está ofertando, né? Vide que tem gente que compra título, por exemplo, uma corretora como a XP, e mal olha o prospecto, né? O cara simplesmente acredita lá no título que está sendo ofertado e ele compra. Com a gente, não. Ele tem que olhar com mais cuidado o imóvel, o empreendimento, a região, se faz sentido, se não faz, ou seja, tem que ter um viés imobiliário na decisão de investimento com a gente. Então, estrategicamente para nós, a decisão foi, a gente quer participar desse mundo dos hubs imobiliários, né? E aí a escolha por vocês é por entender que vocês são, assim, de longe o líder no Brasil nesse segmento. E essa mudança aí de visão, de portal para um hub, né, para plataforma, faz todo sentido e se encaixa 100% dentro da nossa estratégia, né? Então, assim, interessante, né? Realmente. Que é a nossa ideia, né, de facilitar. Na verdade, são 2 lados, né? A gente quer facilitar o investimento e também facilitar o acesso por parte dos empreendedores a esses recursos que são disponibilizados. E uma coisa, Thiago, que você falou, me fez recordar da minha primeira formação, antes de embarcar para esse mundo do marketing e da publicidade, eu era um cara de TI, né? E lá eu tive um professor, se chamava Manuel, o nome dele, e ele falava o seguinte, todo sistema ele não precisa ser inovador, ele tem que traduzir alguma coisa real e transformar ela em digital de forma muito prática e fácil. E na época a gente tinha o Linux e tinha aquela coisa toda, ele falava, o Linux é excelente, é de graça, mas ele nunca vai superar o Windows, porque ele não olha para o usuário. E é o que vocês fazem hoje, né? Você vai lá, você consegue clicar, vai vendo que vão passando os meses e a gente vai vendo os botõezinhos ali da Imóvel Web se multiplicando. O financiamento está aqui e tal, daqui a pouco aparece seguro, aparece tal recurso e coisa assim, tudo para poder... a gente sente ali que há um foco da Imóvel Web no cliente, em todos os clientes, na verdade, né? De quem está alugando, de quem aluga, de quem compra, de quem vende. Então, é a nossa visão. E até a gente comentando essa nossa parceria, ela entra de uma forma natural justamente por isso. A gente tenta facilitar os 2 lados, a gente entende que do lado empreendedor também não é fácil, né? Para começar uma construção, começar um empreendimento imobiliário no Brasil com tantas regras, que são, obviamente, elas são necessárias, não é algo fácil, não é uma tarefa fácil, e ter acesso a recursos, então, nesse momento de crise, onde muita gente está tentando chegar a alguns recursos, você vê que esses recursos são naturalmente difíceis de chegar até a ponta, né? E a gente faz a mesma coisa também para o lado do investidor, sem aquele monte de burocracia que a gente tem. Então, é uma forma da gente facilitar o investimento no mercado imobiliário. Mercado imobiliário
provavelmente seus pais falavam isso, os pais do Pérez falam isso. Não sabe o que fazer com o dinheiro, você quer ter segurança com o seu capital? Investe em imóvel. Só que hoje a gente traz essa opção. Você quer investir em imóvel, mas eu não tenho lá os 500 mil para comprar um apartamento, mas eu tenho aqui 30 mil que eu quero fazer um investimento. Então o cara vai ali na Gleba, ele vai ter como comprar, como investir ali aqueles 30 mil e vai ter uma rentabilidade bem próxima do que seria dele adquirindo o imóvel no todo. A gente está falando Adriano, deixa eu assim falar aqui pro Thiago também, que tem um ponto interessante que a gente está estudando. Até hoje, Thiago, a gente fez todas as nossas emissões, né, de valor imobiliário público que a gente ofertou, eles tiveram é como se fossem títulos de dívida não conversíveis, né? A gente nunca transformou, nunca deu oportunidade para, de fato, o investidor se transformar num proprietário, né, de um pedaço daquele imóvel. E a gente está estudando novos modelos aqui com empreendedores, principalmente modelos associados à BTS, né, Build to Suit, onde provavelmente a oferta ela será de equity. Então, de fato, a gente vai poder fazer o tão sonhado, olha, com 10 mil reais você vai poder ser proprietário de um pedacinho daquele imóvel que abriga, sei lá, por exemplo, uma unidade do Burger King, que é um build-to-suit com alguma incorporadora, ou uma escola onde o modelo está feito por build-to-suit, ou uma drogaria, né, que também é muito comum. E a gente deve ofertar títulos dessa natureza com alguns incorporadores na lógica de equity. E isso significa que o cara vai ser proprietário de um pedacinho. Aí eu diria que o jogo está completo, Thiago. Eu acho que eu vou voltar para o assunto fundo imobiliário para dizer o seguinte: quando a gente olha para fundo imobiliário, é uma coisa velha nos Estados Unidos. E quando olha no Brasil, a gente está falando de uma coisa relativamente nova, né? O fundo imobiliário, eu acho que abriu este caminho de possibilidades de investimento no mercado imobiliário. Só que não existe só o fundo imobiliário. E o fundo imobiliário tem uma série de outras particularidades e ele tem um outro viés também. Eu acho que cabe a nós, e eu acho que a gente consegue, enquanto Imóvel Web, enquanto extensão de marca, ajudar, mas eu acho que vocês têm um papel quase de evangelistas, de explicar para o mercado o que é investir na Gleba, entendeu? A diferença entre fundo imobiliário, crowdfunding, o que é mesmo a sensibilidade do crowdfunding com o que vocês de fato estão fazendo, né? Porque, assim, crowdfunding é um conceito mais fácil para se entender, mas tem algumas particularidades, tá? Uma coisa, crowdfunding é um negócio, assim, as pessoas já imaginam um investimento anjo para um negócio, para ajudar o fulano, e no negócio de você tem tanta regra para você seguir, trazer a tal da confiança e credibilidade que você falou, que não dá para chamar de crowdfunding, senão muita gente pode até ter um preconceito. Então, eu acho que vocês têm um papel, e é bom, o pioneiro ele tem essa missão mesmo. Quem vier depois, daqui 5 anos, vai ser muito mais fácil a vida, né? Quem vier para concorrer com você daqui 5 anos, vai ser muito mais fácil a vida. Mas eu diria o seguinte, nesse papel, Pérez, a gente pode ajudar muito a evangelizar o mercado, entendeu? A gente precisa explicar, existe oportunidade de investimentos. Olha, foi fácil ganhar dinheiro no CDI, jogando seu dinheiro lá, pondo a mão atrás da cabeça e dormindo aqui no mato onde eu tô, entendeu? Ou na praia, entendeu? Foi fácil fazer isso. Agora, é preciso olhar um pouquinho mais, é preciso ver num Build to Suit, como você disse, que tem um empreendimento por trás, é preciso entender que aquilo tem um time, é preciso esperar um pouquinho mais. O investidor precisa entender isso, mas ele não precisa simplesmente sair da bolsa e desesperado comprar um prédio fisicamente, passar uma escritura e falar: eu tive tanto medo do investimento, da renda variável, eu tive tanto medo da volatilidade que eu voltei lá para o meu imóvel. Calma lá. Estão surgindo oportunidades fantásticas. E eu passo para vocês a bola de dizer o seguinte: vocês têm uma missão gigante no qual eu posso ajudar, mas vocês são os catalisadores,
de evangelizar o mercado brasileiro quanto a esse tema. Tá certíssimo, e assim, em nenhum momento a gente demoniza os outros modelos de investimento no setor imobiliário. Pelo contrário, o que a gente vende, o que a gente está educando os nossos investidores é de que nós somos um pedaço do portfólio de alocação no setor. Eu acho que você, como investidor imobiliário, deve ainda ter a sua propriedade física ali, tá? Não necessariamente você precisa estar todo alocado em papel, mas tem que ter uma parte física. Você pode ter um pouco dentro desse mundo dos fundos imobiliários, eu sou fã desse modelo também, tá? E também do crowdfunding imobiliário, onde você pode fazer esse trabalho de diversificação, de pulverização dos seus investimentos ao longo das geografias e dos perfis e dos estágios de desenvolvimento diferente. Nós somos complementar, né? Nós somos mais uma opção dentro desse setor, que é um setor já complexo por natureza, poucos entendem ele com profundidade, ainda mais quando as modalidades vão se sofisticando, como o build-to-suit, etc. A nossa missão no final do dia é a mesma que você havia comentado, de simplificar, desburocratizar, de descomplicar a vida do investidor que quer fazer alocações nesse setor. E o nosso desafio é esse, né? É catequizar essa galera que está vindo agora. Mas eu estou assim, bem satisfeito com isso, a gente está conseguindo caminhar bem. E o momento acabou ajudando porque a digitalização veio para... Ela não veio para ficar, ela veio para aumentar, né? Como você falou lá dos 30%, 27%, a gente também está nesse caminho crescente de busca por opções dentro do setor imobiliário, tá? Acaba sendo uma evolução natural, né? As pessoas começam... Como as pessoas agora estão tendo que ficar no seu distanciamento, os canais digitais eles acabam sendo o grande caminho para elas. E, inclusive, é engraçado que há algumas semanas atrás a gente estava falando justamente sobre essa modernização do processo. E aí a gente já falando já para os empreendedores. Pessoal, o nosso papo está maravilhoso, mas a gente chega uma hora que a gente tem que terminar, né? E, Thiago, foi assim muito bom a gente bater esse papo aqui. Eu acho que a gente vai ter assunto ainda para mais papos. A não ser que você queira falar mais aí, que a gente já tem bastante coisa aqui para poder passar para os nossos investidores, para as pessoas que nos acompanham. E sim, a gente tem essa missão aí de evangelizar, falar um pouco de simplificar, né, o investimento imobiliário. A gente sabe que nós temos vários outros canais. A gente fala tanto isso que, olha, não pegue o seu dinheiro e jogue todo aqui na gleba, não. Pega um pouquinho, traz para cá, pega mais um pouquinho, diversificar para você poder proteger. E a gente vem trabalhando sempre dessa forma de tentar, de fato, ser um facilitador para os investidores, principalmente esses investidores que estão começando agora. E, bom, eu acho que agora a gente já começa a chegar para o nosso finalzinho aqui. Eu vou deixar para você poder deixar aí suas últimas considerações, para o Pérez fazer suas últimas considerações também, antes da gente encerrar, para você poder falar aqui com o nosso público. Te agradeço mais uma vez pelo seu tempo aí e você dedicar esse tempo aqui a trazer todo esse conhecimento. Foi um prazer enorme estar conversando aqui com você, Thiago. Igualmente, Adriano, eu te agradeço muito o convite junto ao Pérez. Esse é um papo muito legal. Eu trabalho há muitos anos no setor, trabalhei em incorporadoras, vim para o outro lado aqui para tecnologia, fui gerente de tecnologia também, de processo, sempre trabalhei no setor, então é um prazer imenso discutir isso sempre. Como comentários finais aqui, considerações finais, é sempre importante a gente dizer o seguinte: tudo que a gente está falando aqui, daqui 3, 4, 5, 6 meses, a gente pode, de repente, fazer um outro webinar aqui para falar tudo que foi para frente, tudo que não foi, porque o mundo está numa mudança tão intensa, tão forte. O Pérez acabou de concordar comigo aqui que são 5 anos de evolução em poucos meses. Então, daqui 2, 3 meses, pode ter passado outros 2, 3 anos e a gente não viu. Mas uma coisa eu acho que vale citar: o hábito de consumo
ou seja, o imóvel, a residência que está sendo buscada é uma coisa que está me chamando muito a atenção, porque se a tecnologia e os avanços entraram numa disparada, por outro lado, uma sensação que a gente tinha alguns anos atrás, que estava se perdendo, e se perdendo isso não era negativo, tá? Era um hábito, onde a gente falava que o jovem ele não quer mais saber de comprar o seu imóvel, ele não quer mais investir, ele agora vai para a bolsa, o jovem agora ele quer morar, ele vai trabalhar tipo Uber, né? Ele vai trabalhar no compartilhamento, né? Para não usar o termo em inglês, ele vai usar compartilhamento de imóvel também. O mais importante agora é residir próximo ao trabalho, e o que a gente está vendo nas nossas pesquisas, tanto do que os usuários pesquisam na nossa plataforma, como das pesquisas que a gente tem conduzido, é que todo mundo voltou a procurar e a buscar um imóvel com mais espaço, que esteja com todo o conforto que a gente ouvia os nossos pais, ou que a gente algum tempo atrás falava. A gente está vendo todo mundo buscando isso de novo. De repente, me surpreendeu, e eu dei várias entrevistas sobre isso, mas que no mês passado subiu 50% o indicador de busca por imóveis no campo. Poxa, eu ainda não sei o que isso quer dizer, tá? Eu posso aqui ficar deduzindo com vocês, as pessoas querem tranquilidade, isolamento, né? Como eu que estou aqui no mato e tal. Mas, enfim, a gente não sabe onde isso vai chegar. Eu acho que tem uma questão aí de hábito de consumo que eu gostaria de deixar como uma mensagem final, de que é o seguinte: o mercado imobiliário, como vocês mesmos disseram, vem dos nossos pais, do nosso avô. Esse é um mercado vivo, sempre ele se renova, né? Mas ele é aquele mercado que não é que a gente daqui 5 meses ou 6 meses existe o risco da gente discutir que o mercado acabou ou que ele esfriou. Não, o nosso mercado ele não é assim. Ele só muda, sofre ataque, se pressiona, modifica as variáveis, os principais players, mas ele é um mercado aquecido sempre, de um jeito ou de outro. Então, a mensagem final que eu queria deixar aqui, por um lado, o comportamento de consumo está sofrendo uma grande mudança sem precedentes. Não sei exatamente onde ele vai chegar, mas fica aí um grande ponto para uma nossa próxima conversa. E por um outro lado, a outra mensagem que eu queria deixar também é dizer o seguinte: no nosso portal, como eu disse, passam milhões de usuários, estão lá 4, 5 milhões de usuários todos os meses entrando. Tem gente procurando o seu primeiro imóvel, tem gente procurando o seu segundo, tem gente procurando alugar, a gente inclusive tem indicadores medindo onde o cara clica, onde é mais quente, porque por onde ele passa mais, o que ele passa mais tempo olhando, quais são os valores médios que as pessoas estão buscando. A gente tem todo esse tipo de indicadores, é o famoso Big Data, mas tem um monte de usuário que está entrando lá falando assim: poxa vida, eu quero investir, procurar um imóvel legal aqui para eu investir. E por que não eles, de repente, olhar e falar assim: poxa vida, tem oportunidade de eu investir aqui, e diversificando em 10 imóveis em construção em locais diferentes. Eu não preciso pegar esses meus 500 mil reais aqui e comprar um imóvel de 500 mil para investir e vender por 600 ou alugar, se eu posso investir em 5 empreendimentos diferentes que já tem data e hora para eu ter o meu dinheiro de volta, com uma rentabilidade já garantida, sem o esforço de manutenção, de IPTU, de condomínio e assim por diante. Eu acho que a gente precisa entender quem são desses 5 milhões, esses caras, o que de fato eles estão buscando ali e o que falta para eles irem atrás deste investimento, que na minha cabeça é claro como água, que é muito mais seguro, muito mais fácil e o retorno é muito mais garantido do que a casa que ele vai comprar num bairro que ele não conhece, que ele não sabe, mas que ele acha que com uma pesquisa mínima ele já ganhou dinheiro fácil naquele investimento. Para algumas pessoas, talvez esse seja o caminho, mas para outras, existem outras oportunidades. Eu acho que fica também aqui o meu comentário final, minha consideração final, de que a gente precisa, eu me sinto parte de quem precisa entender quantos são e quem são um pedaço desses 5 milhões que tem esse interesse, para que a gente possa ajudar aí nesse motor de evolução do mercado imobiliário. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo convite, uma boa tarde a vocês. Tiago, cara, assim, foi uma aula, né? Vamos combinar o jogo aqui, que foi uma aula aqui, o que você fez com a gente hoje. Vamos mudar o título do vídeo para Gleba Class. Pois é. E esse encerramento seu aqui, essa sua fala final,
esse mundo do investidor que tende a olhar e diversificar em cima de uma plataforma como a nossa, é o que nos move, né? É o que realmente a gente acredita, e a forma como a gente tem que divulgar isso, né, e conquistar esses investidores, passando para eles muita seriedade, mostrando que a nossa curadoria realmente quebra essas barreiras, como você citou, de falta de conhecimento do local. É conhecido dentro do setor imobiliário que dentro do mesmo quarteirão um empreendimento pode bombar e na outra ponta do quarteirão micar. E muitas vezes o investidor não consegue ter essa percepção, essa sensibilidade. E a gente aprofunda muito o estudo do empreendimento antes de fazer uma oferta pública. Além das questões CVM, das questões regulatórias, do diligence, etc., a gente também aprofunda muito o estudo da questão mercadológica. Então, quando uma oferta é colocada no ar, ela atende todos os critérios que você passou aí. E a gente só precisa fazer com que esses investidores confiem de fato em plataformas como a nossa, que eu acho que a gente está no caminho bom, e essa parceria com vocês faz todo o sentido. Então eu queria agradecer pela aula, né, Thiago, que você deu para a gente aqui. Já fica o convite para a gente fazer uma reciclagem dessas previsões, para daqui uns 3 meses a gente sentar aqui de novo e conversar sobre isso. E te agradecer mesmo por tudo que você trouxe aqui de informação para a gente, tá bom? Um grande abraço, obrigado, Thiago. Legal, um abraço a você, gente, muito obrigado, boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. E muito obrigado a você também que nos assistiu até aqui. E lembrando que tem outros vídeos, outros conteúdos aqui no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.